E agora, verdadeiramente quero destrinchar um assunto. Eu vou até abrir a janela aqui, porque acho mais natural, acho mais legal, um pouco mais vivo. Ficar no quarto muito tempo com tudo fechado ou com a luz desligada, coisa assim, parece que sou um morcego. E parei de ser morcego há um tempo. E que bom. Uma coisa que eu quero falar mesmo, que é super importante, é sobre, no mundo de hoje, a importância de uma figura messiânica. A importância de um super-homem. No meu pensamento, claro que meu pensamento ele se desprende muito de, em tese, diferente de coisas que são mais estruturais da sociedade que eu vivo. Em tese é um pensamento que se desprende muito de machismo, que se desprende muito de racismo, que se desprende muito de que que é contrário ao racismo, que é contrário a alguns métodos de divisão da sociedade por meio do ódio. Enfim, o que eu quero dizer, por exemplo, é que, ao meu ver, figuras messiânicas nem precisariam existir figuras messiânicas. O mundo seria um lugar muito melhor, as relações humanas seriam muito melhores se as pessoas, em primeira instância, em primeiro lugar, se respeitassem, fossem verdadeiras e naturais com as outras pessoas. Existe a necessidade de uma figura messiânica, talvez por causa, talvez, e esse talvez eu acho muito forte, talvez por causa de um machismo absurdo, de uma sociedade patriarcal. Quando eu digo sociedade patriarcal, estou dizendo que é uma sociedade que pensa muito sobre deveres de um homem como sendo a sustentação de muita coisa, quase de tudo, vê poucos esforços infinitos das mulheres e os homens, por exemplo, no patriarcado, têm umas cobranças que são cobranças justamente por causa do patriarcado, por causa do machismo. Por exemplo, essa coisa de ter que mostrar que é forte demais a todo momento sem cair uma lágrima do rosto. Isso eu acho nefasto. Isso é ruim. É bom chorar às vezes. Às vezes, chorar, e às vezes também, enquanto chora, se controlar pra engolir o choro, pra. Ah, eu sou forte, para de chorar, é bom. Também é bom, também é legal. Essa coisa de ter que trabalhar, de ser a única pessoa na casa que trabalha. Existem várias coisas que estão sendo muito bem desconstruídas. E que ótimo. Estão sendo muito bem desconstruídas. Essas coisas de um homem voltar pra casa à tarde e falar, ai, querida, chega aí. E, e ter a esposa de um homem esperando. Porque ela passa o dia inteiro cuidando dos filhos e o homem tem que trabalhar, tá em dois empregos, porque tem que trabalhar e passa pouco tempo com os filhos e tá numa situação mais delicada porque dorme pouco, tem que trabalhar muito e tá mais arisco, tá mais nervoso. São coisas ruins da sociedade que é muito regida pelo pensamento patriarcal, pelo pensamento em que o homem é o provedor das coisas. É um pensamento tribal, sabe? É um pensamento tribal de que a mulher fica em casa e o homem vai caçar. É tribal, é basicamente a tradução desse pensamento tribal nos dias de hoje. Que bom que as mulheres têm muito mais direitos, para que elas possam cada vez mais ter mais acesso à educação, mais acesso a saber coisas sobre moral e saber quando estão sendo abusadas, saber quando estão sendo desrespeitadas, saber coisas do gênero. Homens também.
homens também. Complicado em relação aos homens, sei lá se é por causa do machismo, talvez também, mas é difícil para os homens entenderem quando estão sendo abusados. É difícil para os homens entenderem quando o bom senso deles está sendo puxado, quando estão sendo desrespeitados. É um pouco mais difícil de um homem entender isso. Um pouco mais difícil. Aí, esse um pouco mais difícil, olha que interessante. Esse um pouco mais difícil tem relação à comparação. Só que comparação entre sexos diferentes é inválida. É difícil um homem saber quando está sendo abusado por causa do machismo. Foi isso que eu quis dizer. É difícil porque, por exemplo, uma coisa que os homens, que os jovens, que os moleques querem quando eles estão mais novos é, nossa, eu preciso muito transar, preciso muito beijar uma mulher, nossa, uau, sexo. Esse pensamento, essa. É claro, isso acontece às vezes em algumas pessoas, ou pessoas um pouco que têm um apreço menor pelo sexo, por essa relação. Bom, isso acontece. Sinto que é um desenvolvimento do machismo. Eu sinto que é um desenvolvimento de falta também de conseguir ver o próprio caráter e ver a necessidade de delicadeza, por exemplo, de uma relação que é a relação sexual, que está muito atrelada a abusos e desrespeitos e a gente às vezes nem percebe. Basicamente isso que eu tô falando em vários vídeos também. Sobre a importância de uma figura messiânica. É importante que as pessoas sejam mais verdadeiras, que as pessoas tenham vontade de falar mais verdades, que as pessoas tenham vontade de, continuando sendo educadas, continuando sendo respeitosas, continuando sendo justas, falar mais verdade, ser mais transparentes sobre coisas que já passaram no inferno onde já estiveram e tem medo de falar sobre o inferno que já estiveram, porque existem pessoas que se sentem confortáveis no inferno. E essas pessoas que se sentem confortáveis no inferno, elas às vezes querem continuar no inferno. E por isso invalidam, às vezes, falas de pessoas que já saíram do inferno. Por exemplo, se você está na mesa de um bar e você fala, nossa, quando eu me masturbava não sei quantas vezes por dia, uma pessoa vira e fala, nossa, tá maluco? E essa mesma pessoa que fala, nossa, tá maluco, se masturba mais de 10 vezes por dia, por exemplo. Enfim, é importante saber, por exemplo, para ter mais segurança, para ter mais vontade, força de vontade, saber que já passou por uma fase ruim, já passou por um inferno e que está melhorando, que vai melhorar muito mais e que tem confiança em si mesmo. Aí sim consegue ser mais verdadeiro. Essa é a receita. Ser mais verdadeiro exige respeito, bondade, educação, paciência, enfim, cada um tem seu tempo. Enfim, ainda sobre figura messiânica. Eu espero que muitas pessoas inspirem muitas outras pessoas a serem mais verdadeiras, a quererem um mundo mais igualitário, a quererem relações humanas mais igualitárias, a quererem que, que as pessoas vivam bem numa sociedade boa, para que sejamos cada vez mais valorizados, para que a gente consiga ter a segurança de que colocar um filho ou uma filha no mundo é uma coisa benéfica, vai ser uma coisa tranquila, vai ser uma coisa mais tranquila. Claro que um filho ou uma filha ainda vai chorar, ainda vai ter decepções amorosas, ainda vai ralar o joelho, ainda vai fazer alguma coisa triste na vida, e por causa dessas coisas vai aprender a ser melhor também. Aprender a ser melhor num mundo melhor, num mundo de mais conhecimento, num mundo que conversa mais com conhecimento. Obrigado.